A gente tem hoje aqui na conferência, como já vem ocorrendo em vários outros anos, hoje sediada aqui em Belém, e organizada por instituições e tudo mais. Eu queria tocar num assunto que eu acho assim primordial dentro do nosso cenário brasileiro. A gente que corre os quatro cantos desse estado e também um pouquinho até do Brasil e sabe das peculiaridades do setor produtivo, daquele que coloca o alimento na mesa de toda a população brasileira e até do planeta. E eu sou muito solidário ao trabalho e ao árduo trabalho que é colocado no produtor rural, né? Ele, muitas das vezes, da agricultura familiar, que desenvolve o seu quadrante que lhe pertence para poder fomentar o alimento que vai para a mesa de todos nós. E a gente tem uma vocação natural aqui dentro do Brasil, que é a vocação para esse setor produtivo. A gente tem um solo rico em minério, a gente tem muito espaço para poder fomentar a agropecuária, a agricultura familiar, para também implementar até a exploração de petróleo e gás, como agora foi descoberto também aqui na margem equatorial, as margens entre o Amapá, Pará, até chegar ali mais ou menos no Rio Grande do Norte. E o que me deixa triste é que políticas públicas do governo federal, que poderiam estar sendo voltadas para fomentar cada vez mais esse setor produtivo, para alavancar emprego, renda e a qualidade de vida da população, muitas vezes são limitadas. E dentro dessas limitações, a gente percebe uma política agressiva e que fomenta muito mais instituições como ONGs para poder limitar a nossa soberania produtiva do que propriamente fomentar a nossa produtividade dentro do nosso Brasil. E dentro desse cenário, por exemplo, a gente vê, eu cito aqui, a Noruega. A Noruega que, de forma a explorar a todo vapor o seu petróleo, o seu gás, e vem conseguindo com isso custear 42% dos custos da máquina pública dentro do país que é a Noruega. Isso, e eles não estão errados. Eles estão investindo tudo isso em educação, em infraestrutura. Só que existe aí uma grande ecohipocrisia, porque quando chega aqui no Brasil, a mesma Noruega que investe na exploração de petróleo e consegue arcar com 42% dos custos da máquina pública do governo norueguês, ela ao mesmo tempo vem diminuindo o investimento em energias renováveis, como eólica, elétrica e tudo mais, e vem aumentando o investimento em 10% na própria exploração do petróleo. Só que aqui no Brasil, a Noruega é o maior investidor do Fundo Amazônia. Fundo Amazônia que alimenta as ONGs que vão guerrear para poder travar a soberania produtiva do nosso Brasil, que vão guerrear e infernizar a vida do produtor rural. E isso a gente não aceita. Até porque, por exemplo, só a Noruega já fez aporte de mais de 3 bilhões de reais no Fundo Amazônia, que agora está sendo atualizado para o TFFF. E a gente percebe que isso, na verdade, são interesses estrangeiros em brecar, em limitar a nossa soberania produtiva. Quando pessoas que lá exploram a todo vapor as suas riquezas naturais, mas que investem aqui para fazer o contrário, para limitar a nossa soberania produtiva. Isso a gente percebe que nada mais é do que travar o potencial do nosso Brasil, que é gigantesco. Mas travar por quê? Porque o Brasil é um gigante adormecido. E o nosso potencial tão gigantesco que ele é um enorme concorrente para todos os países da Europa e os países que já estão desenvolvidos. Então, eles exploram as suas riquezas naturais do lado de lá, mas aqui no Brasil eles fomentam as ONGs para poder travar toda a nossa soberania produtiva para que a gente possa sair
de um estado de subdesenvolvimento para poder se desenvolver e poder gerar investimentos em educação, em infraestrutura, em segurança e tudo mais que o nosso povo merece. Então, dentro desse contexto, é que a gente fomenta aqui o debate, que a gente possa até interagir, caso alguém queira criar um debate em cima disso. O meu ponto de vista é esse, que a gente deve valorizar o nosso agro. A gente tem, por exemplo, aqui um Código Florestal que é um exemplo para o planeta. Nenhum país preserva tanto quanto o Brasil. O nosso Código Florestal, ele impõe que, por exemplo, aqui na Amazônia, a gente tem que restringir 80% do nosso território com a área preservada. Apenas 20% está aberto para produtividade. Enquanto que na França eles rasparam tudo que tinha para raspar, exercem quase que 100% do seu território para o setor produtivo e vem aqui, através de ONGs e investimentos como o Fundo Amazônia, para poder fomentar essa guerra de ongueiros para poder travar a nossa soberania produtiva. Eu acho que a gente tem muito a crescer, a gente tem muito a melhorar a situação do nosso povo, a prosperar, principalmente, né, nas regiões mais miseráveis, como a nossa aqui da Amazônia. A gente tem os piores índices de desenvolvimento humano. Melgaço é um exemplo, é o pior índice de IDH do Brasil inteiro. Isso a gente não pode aceitar. A Amazônia brasileira, com 30 milhões de habitantes, sofrendo com as piores taxas de mortalidade infantil, com as piores taxas de analfabetismo, com as piores taxas. Agora acabou de sair no próprio IBGE que o Pará está liderando a fome no ranking da fome entre os 27 estados da federação. A Amazônia brasileira tendo os piores índices de desenvolvimento humano. A gente precisa acordar, porque o que está sendo feito não está certo. Não está fomentando e alavancando o nosso setor produtivo para poder desenvolver. Não adianta falar em floresta em pé se o ser humano que está lá está com fome. Ninguém com fome consegue pensar em outra coisa senão em sobreviver. Então a gente precisa primeiro pensar no componente humano que está sobre a Amazônia, para depois pensar em todos os vetores de preservação, que aí sim, quando esses dois componentes estiverem atrelados e em sintonia, haverá uma sinergia para poder ter um horizonte muito melhor para pensar em preservação do nosso meio ambiente. Então eu acho que dentro de todo esse cenário a gente tem que valorizar muito o setor produtivo, tem que valorizar aquele que sai de manhã, 4 da manhã, para poder cultivar a sua lavoura, principalmente na agricultura familiar, e peleja para poder contar com as ações do clima. Às vezes vem uma chuvada e acaba com toda a sua lavoura e ele tem que se recompor toda vez, e ali conta com apenas com um labor, o seu próprio, da sua família, para estar se reconstruindo e se reerguendo dentro de vários cenários de adversidade que tem hoje no nosso Brasil. Aqui eu cito, por exemplo, a política de desenvolvimento com relação às próprias terras. Eu estive presente no conflito da extensão Apitereua. É um conflito que acho que foi um dos momentos mais tristes da minha vida, ter presenciado o que eu presenciei lá em São Félix do Xingu. Ali a gente percebeu quanta pobreza, quanta miséria e quanta atrocidade foi feita pelo governo federal diante de tanta gente ali que precisava apenas de um mínimo, de um básico para sobreviver. A gente tem, por exemplo, na extensão Apitereua, aqui são algumas imagens de lá, existia lá um território, uma demarcação indígena corretamente, né, da etnia Paracanã. E ela tinha cerca de 200 mil hectares num ponto central. E através de uma canetada do governo federal, do PT, eles conseguiram sair de 200 mil hectares para quase 700 mil hectares. Sendo que essa sobreposição dos outros 500 mil hectares que eles avançaram passou por cima
de várias terras de produtores rurais que já estavam ali há 30, 40, 50 anos desenvolvendo a sua lavoura. E é um conflito muito grande. Os próprios produtores rurais estavam em harmonia com os indígenas que estavam na aldeia dos Paracanãs, né, na aldeia lá de Apitereua. E a Apitereua original não era o motivo do conflito. Os 200 mil hectares onde estavam a etnia dos Apitereuas, eles conviviam em muita harmonia com os agricultores que estavam ali para os outros espaços além dos 200 mil hectares. O problema é quando o governo federal, para tentar imobilizar essa questão da soberania produtiva, dá-lhe uma canetada e avança mais 500 mil hectares à frente, passando por cima e sobrepondo áreas de produtores rurais, e que aí começou assim o conflito de Apitereua. Conflito esse que em novembro de 2023 acabou com a desintrusão, onde houve até morte de agricultor pelas Forças Nacionais e que infelizmente veio a óbito, e também com várias ações da desintrusão, derrubando as sedes de casas e matança de todo o gado que tinha ali dentro daquelas áreas. Gado esse que a gente não sabe para onde foi, porque ele foi recolhido e não deram informação do destino que ali ele iria traçar, né? Muitas suspeitas de que parte desse gado estava sendo vendida até para fazendeiros em outras localidades. E o que a gente viu mais recentemente é que boa parte dessas pessoas que ali moravam estão hoje às margens dos ramais de São Félix do Xingu, na Taboca, estão lá na Teilândia, estão em vários vilarejos na beira do ramal, com um barraco, com uma lona, sobrevivendo, perdendo todo o seu quadrante produtivo que tinha ali como agricultura familiar, e que agora estão, na verdade, passando fome por conta de uma canetada de alguém que lá no Palácio do Planalto, às vezes, não faz ideia do que acontece lá na ponta, lá dentro da floresta. Isso a gente presenciou dentro de São Félix do Xingu e é completamente triste, é lastimável. E se algum de vocês pudesse estar presente dentro do que ocorreu por lá, eu tenho certeza que vocês iriam repensar em todo esse conflito que houve em Apitereua. Agora, voltando com relação à organização do evento, a gente viu que o governo federal, diferente do que foi as outras conferências, seja ela em Baku, em Dubai ou qualquer outras conferências, houve concorrência pública para poder escolher a instituição que pudesse fazer a organização. E a gente fez várias denúncias com relação a isso, porque a ONG que foi eleita e escolhida pelo governo federal através do Lula para organizar o evento foi a OEI, né? A OEI que não veio de uma concorrência pública, foi escolhido a dedo, né? sem levar o processo de licitação, e que em agosto de 2024 recebeu o primeiro repasse, em dezembro recebeu o segundo repasse, quando ainda não tinha nem sido formalizado o contrato da OEI com o governo federal para poder fomentar aqui a organização do evento. A gente fez denúncias junto ao TCU, o ministro Bruno Dantas abriu diligência e logo depois abriu investigação sobre as nossas denúncias, e que estão acarretando em investigações com relação à lisura do processo licitatório e também do volume que foi de simplesmente R$500 bilhão para a organização do evento. A gente viu muitas denúncias no início da conferência da cúpula, quando falaram que eu tinha uma Coca-Cola, um refrigerante a R$25, que tinha uma água a tanto, que tinha um pão de queijo a 45. Aí depois, debruçado sobre o contrato, o que a gente percebeu, na verdade, é que além da OEI pegar R$500 bilhão do nosso suado imposto aqui do povo brasileiro, ela ainda vendeu os quiosques a um preço bastante caro, e um dos critérios de escolha dos quiosques de alimentação era o repasse, a comissão para a OEI, a própria ONG, ou seja, ganhando duas vezes, ganhando do governo federal e ganhando da iniciativa privada. É óbvio que o empresário que pegasse um quiosque nunca ia conseguir
trabalhar com preço comercial, porque tinha que repassar boa parte do faturamento, o que eles dizem aí é que cerca de 30%, para a própria ONG, que é a organizadora do evento. Isso é triste, mas está sendo investigado, entre outras coisas, para que possa ser dado a devida justiça com relação a isso. A gente fez as denúncias e elas foram respondidas pelo ministro do TCU, Bruno Dantas, e abriu investigação com relação à organização do evento. Mas dentro desse cenário, a gente voltando para o mérito, que a gente vê é um teatro verde de muitos zongueiros, né, que são alimentados pelo Fundo Amazônia para poder combater, guerrear, travar todo o nosso setor produtivo, seja ele mineral, seja ele de petróleo, seja ele de agro, de potencial de agro ou de pecuária. E a gente tem que começar a repensar, a gente tem que pensar no componente humano que habita a Amazônia. A gente tem que repensar principalmente naqueles que passam fome, como o próprio IBGE citou aqui, o nosso Pará liderando. A gente tem que sair dessa atmosfera urbana e presenciar o que está acontecendo nas regiões mais do Baixo Tocantins, do Baixo Amazonas, do Marajó, que é uma tristeza. Estive lá agora há 10 dias e presenciei, toda vez que sigo por lá, presencio várias mazelas, falta de água potável. Isso é o mínimo para que eles possam ter dignidade. A gente foi fazer a inauguração de alguns sistemas de microabastecimento dentro da região, de Curralinho, de Portel, de Bagre e de outras cidades do Marajó, quando a gente tem um contato corpo a corpo com essas pessoas que habitam por ali, a gente vê quanta mazela, quanta miséria passa uma Amazônida, quanto passa um Marajoara enfrentando várias adversidades. Uma delas, que eu acho que seria ali a pior, é não ter direito a um copo de água potável para beber. Eles pegam a água do rio, que normalmente está muito poluída, fazem ali uma coagem, coam como se fosse ali com um saco de café, para poder tirar o grosso das impurezas, mas ali eles convivem com vômito, com diarreia, com malária e com várias outras doenças que sobrecarregam o sistema de saúde dentro do seu município. E às vezes até sobrecarregando até o de Belém, porque muitos deles têm que vir para cá. E a gente tem que levar uma infraestrutura mínima para essas pessoas, seja essa do próprio sistema de microabastecimento de água, como também dar a ele a oportunidade de ter um trabalho onde ele possa oferir renda e sustentar a sua família, botar comida na mesa e ter uma vida digna dentro de um cenário da floresta, marajoara, preservando aquilo que tem que ser preservado. Então a gente tem que começar a construir uma política que eleve o capital, o componente humano que está na Amazônia, que possa levar dignidade, que possa levar uma qualidade de vida digna, para que ele possa ter uma água de qualidade, para que ele possa ter um trabalho para oferir renda, para botar comida na mesa da sua família, para poder sustentar o seu filho, a sua esposa, para poder ter dignidade como todos nós temos em um patamar que não existe em muitos lugares do nosso Brasil e da nossa Amazônia. Só que para isso, a gente precisa repensar as limitações que estão colocando, os bloqueios que estão colocando. A gente bota aqui mais uma vez a questão da margem equatorial. A gente tem hoje aqui a Petrobras, uma empresa que explora o pré-sal, por exemplo, no sudeste do Brasil, e que explora há décadas e há muitos anos. O pré-sal está a 120 quilômetros da praia de Copacabana. Está sendo explorado, está levando desenvolvimento para todos os municípios ali que estão no entorno. Só que a margem equatorial que vem desenvolver agora a região norte, o ponto de perfuração está a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Enquanto que lá, no Rio de Janeiro, está a 120 da margem da praia de Copacabana, aqui na foz do Rio Amazonas está a 500 quilômetros. Mas vieram 1.000 pessoas, todas as nações imagináveis, para poder travar a exploração da margem equatorial, que vai desenvolver os municípios do Pará, os municípios do Amapá, os municípios do Maranhão, e aí por diante, até chegando lá no Rio Grande do Norte.
Isso é um bloqueio desnecessário, até porque hoje a Petrobras ela explora com muito mais tecnologia do que explorava há 5, 10, 20, 30 anos atrás. A gente não vê mais os erros que ocorriam há 50 anos atrás com a tecnologia que se tem hoje. A Noruega, como eu disse agora há pouco, explora lá através da Equinor, que é a estatal que eles têm, e 42% do custeio da máquina pública do país, que é a Noruega, é custeado pela estatal Equinor, que explora petróleo e gás dentro do seu país. E esse desenvolvimento todo que ela tem em educação, em infraestrutura, em todas as áreas possíveis e imagináveis, a gente também pode ter aqui. Só que a gente tem que começar a agir com inteligência, a agir com sensatez, para saber e equacionar a questão da sustentabilidade e saber que explorar os nossos recursos naturais vai desenvolver a nossa população para um patamar de dignidade, que ela possa oferir renda, que ela possa oferir dignidade para a sua família, colocar comida na mesa e ter uma prosperidade dentro do cenário dos amazônidas que hoje ocupam a nossa terra. A gente tem que começar a fazer essa equação. A gente é a favor de uma exploração sustentável, mas a gente também não pode aceitar que ONGs alimentadas por interesses estrangeiros, principalmente de países que competem com o Brasil, sejam alimentadas para poder travar uma verdadeira guerra de limitação da nossa soberania produtiva. Eu deixo aqui um exemplo de todo o nosso povo amazônida, como bem citado, que infelizmente tem os piores índices de desenvolvimento humano, as piores taxas de mortalidade infantil, as piores taxas de analfabetismo e, infelizmente, passamos a liderar também, através do IBGE, o ranking da fome que foi recentemente publicado pelo IBGE. A gente precisa criar um catalisador para poder mudar essa política pública, para poder trocar esse pensamento, que a gente possa alavancar o desenvolvimento com sustentabilidade, mas pensando principalmente no componente humano que habita a Amazônia, porque é ele que vai preservar todo o nosso meio ambiente. Quem preserva o meio ambiente é a população, mas se a população tiver fome, pode ter certeza, vai se tornar um clima hostil para gerar a sustentabilidade. A gente precisa focar no componente humano para poder, de uma forma equacionada e indireta, naturalmente teremos um meio ambiente preservado. Bom, gente, eu queria aqui deixar o espaço aberto, caso alguém queira fazer alguma pergunta, interagir. Vou passar aqui para nossa colega. Só fazendo uma contribuição aqui com a sua fala, é importantíssimo ressaltar que você acabou de falar que não existe sustentabilidade, não existe desenvolvimento se não houver o respeito com as pessoas. Não existe preservar, falar sobre justiça social se não houver o respeito com as pessoas que habitam esse espaço. E que todo o amor à preservação, à natureza, também seja aplicado ao amor à nossa nação, à nossa pátria, que é o que gira o nosso Brasil. Bom, gente, eu agradeço a participação de todos vocês, que na verdade... Quer falar? Passar aqui a palavra também para o nosso colega Leoni. Eu vou lhe passar aí um cartãozinho. Vou falar de um tema que vai somar um pouquinho com o que você está falando aí. Vamos? Muito bem, pessoal. Estamos muito felizes por estar aqui, ao lado do deputado, principalmente quando se fala no tema de sustentabilidade, quando se fala no tema de desenvolvimento da Amazônia. Eu estou há 40 anos, desde o sul do Pará, hoje estamos localizados no oeste do Pará, sediado no município de Prainha, no município de Aveiro,
onde temos atividades. E o nosso trabalho nos últimos anos, deputado, foi em cima de um tema induzido por todos, e eu acho que vocês ouviram as palavras crédito de carbono. Ouviram as palavras com certeza. Agora, quem sabe como se faz um projeto completo, com todas as passagens, demorando 1 ano e meio, gastando 4 milhões no mínimo numa área de 2.000 hectares, com uma biodiversidade de mais de 139 espécies, deputado, com 3,29 milhões de árvores, com projeto de manejo sustentado, pinçando as árvores adultas para rejuvenescer a floresta. Todo esse trabalho, ele está sendo e foi certificado, registrado pela primeira certificadora brasileira, chamada Lux CS. Quem fez o trabalho para nós foi uma empresa paraense também. Eu acho que soma com o que você fala quando a gente diz que temos que melhorar a renda do povo da Amazônia. Dá para melhorar a renda, melhorar o nível de vida, porque o próprio projeto exige atividades sociais que você tem que trazer as comunidades ao seu entorno. Você gera emprego, gera renda, só que daí nós deparamos com muitos problemas de sintonia. Todo mundo fala, mas ninguém bota na prática. Essa é a realidade. E nós temos hoje, aqui na COP30, a oportunidade para a gente dizer a todos que o estado do Pará, a Amazônia, onde está sendo realizada a COP, ela tem um potencial imenso para produzir crédito de carbono para o mundo inteiro. Mas alguém precisa pagar. Ninguém vai fazer de graça, ninguém vai preservar uma propriedade que tem que cuidar. Vocês sabem, quem trabalha aqui sabe como é que isso funciona. Tem que cuidar, tem que manter. Esse povo lá de fora, que desbravou tudo, que não tem praticamente mais nada, e vem aqui botar lei, muitas vezes, na nossa Amazônia, esse povo tem que botar a mão no bolso e dizer, tá aqui, você vai preservar, você vai conservar e nós vamos pagar. Tem que ser assim, deputado. E é esse o caminho que nós... Deputado Irã, tudo bem? E é esse o caminho que nós estamos trabalhando. E a nossa empresa está hoje instalada, estamos produzindo mais 11 projetos. Isso beneficia o proprietário, beneficia com geração de emprego e renda para o entorno, que normalmente se utiliza pessoas da região para fazer isso. Mas aí vem uma outra história que isso é importante. Lançaram, e eu tive o privilégio de conversar com o presidente do BNDES, Luiz Mercadante, anteontem, Fundo TRFF, não sei das quantas, Fundo Clima. Quem é que consegue chegar nisso? Eu não estou dizendo que isso vai ser a salvação vai ser o pessoal comprar os créditos gerados aqui e pagar pelo serviço ambiental. Mas o patrocínio emprestado de recursos para que você possa fazer projetos dessa natureza, de um fundo que estão lançando, ele tem que chegar nas mãos dos produtores. Porque nós podemos difundir. Eu não estou aqui querendo segurar este trabalho para mim. Eu acho que tem potencial, nós temos que compartilhar, nós temos como fazer com que muitos produtores da Amazônia consigam fazer os seus projetos de crédito de carbono nas suas propriedades. E por isso, deputado, eu peço apoio. Os senhores, através da Assembleia, eu acho que podem perfeitamente auxiliar para que isso chegue nas mãos dos produtores, fazendo forças dentro dos limites que cada um tem. Seria por aí. Obrigado. Leoni,
crédito de carbono, na minha opinião, só vai dar certo, e muito certo, quando eles compensarem os 80% que a gente preserva. Todo produtor rural preserva 80% da Amazônia, mas não é compensado por isso. Eles só querem compensar as áreas produtivas que você manter imobilizado. Deixa só. Mas veja bem, aí, deputado, só para nós não vamos polemizar. Existem modalidades. Quando você fala em uma certificadora, tipo a Verra, vou dar um nome, ela premia dessa forma. Mas tem outras modalidades que são conservação e melhoramento da floresta, que ela premia a propriedade como um todo. Nós estamos trabalhando nessa linha, não estamos trabalhando na linha da Verra. Então, existe essa possibilidade, já tem, a nossa certificação é da modalidade de conservação e melhoramento da floresta, atingindo a propriedade como um todo. Porque muito bem falou, quando a gente compra a propriedade, a gente não compra só os 20, nós compramos a propriedade. Quando nós colocamos o nosso CPF para cuidar daquela propriedade, é no 100% da propriedade. Mas muito bem. Vamos encerrando, queria agradecer aqui a todos vocês.